A decisão que levou à cassação da senadora por Mato Grosso, juíza Selma, pelo Tribunal Superior Eleitoral, causou revolta no meio político. Congressistas prestaram solidariedade e manifestaram indignação com mensagens e vídeos nas redes sociais. O senador Álvaro Dias disse: "Lamentamos principalmente porque o voto do Fachin, o ministro que votou contra a cassação, foi brilhante e poderia direcionar os demais. Infelizmente, a ordem de votação nos prejudicou terrivelmente. Estamos juntos, você é forte, a sua dignidade supera qualquer injustiça e o voto do Fachin lavou a sua alma, isso que é importante. Não tenho palavras para me expressar. Uma carreira brilhante que apenas se iniciava e foi decapitada desta forma irresponsável no meu entendimento. Evidentemente que é preciso respeitar as decisões judiciais, mas é muito difícil não afirmar que foi insensata. Você é vítima de uma injustiça que certamente provoca essa dor cruel que você está sofrendo agora, mas você está acima dessas circunstâncias com a sua dignidade, decência e honradez, e certamente é o que vale nessa hora." O senador pelo Ceará, Eduardo Girão, também se manifestou lamentando a decisão. O senador disse: "Confesso que assisti a esses 2 dias de julgamento e teria orgulho de ser julgado e condenado da forma que você foi, num prazo surreal, mostrando um direcionamento muito claro para tirar uma pessoa que estava fazendo a diferença e incomodando os poderosos. Sua vida é de fazer justiça, você é a nossa inspiração. Tudo no comando de Deus, tudo tem um propósito. Ficou claro o que aconteceu aqui. Você tem que sair de cabeça erguida." A parlamentar também recebeu o apoio do senador Stevenson Valentim. O senador disse: "A sensação que eu estou é de luto por uma pessoa que teve a vida política assassinada. Acompanhei cada voto dado. Respeito, mas não concordo, e tenho o direito de falar que é vergonhoso para a justiça brasileira a falta de imparcialidade no nosso judiciário. Quem conhece a Selma sabe muito bem que seu erro foi ir contra o sistema. A gente precisa de uma CPI da lava-toga, precisamos reajustar esses botões da justiça." O ministro Fachin deixou claro que não existia nenhuma irregularidade a ser atribuída a Selma. Senadores do antigo partido da congressista também registraram sua insatisfação com o resultado do TSE. O senador Major Olímpio disse: "Ainda temos luta, temos recurso extraordinário que pode decretar monocraticamente efeito suspensivo. Você sabe que o seu erro foi colocar um governador corrupto e secretários na cadeia. Hoje, o submundo do crime em Mato Grosso, esses mafiosos, devem estar comemorando e dizendo que o crime compensa no Brasil. Mas cabeça erguida, estamos juntos contigo nessa luta. Não precisa explicar para ninguém no mundo a injustiça praticada. O voto do Fachin foi um tapa na cara desses malditos. Estamos só começando uma nova trajetória de vida e você estará sempre com a gente." A senadora Soraya Tronic disse: "Minha amiga, minha irmã Selma, você é de uma coragem que eu admiro. É difícil encontrar alguém com essa coragem de enfrentar com a honradez que você enfrentou tudo por aqui. Ainda temos recurso, continuaremos ao seu lado lutando, mas caso seja essa a decisão final, o Brasil e o Mato Grosso terão uma perda muito grande e você vai ficar para mim como mártir, um exemplo. Estamos ao seu lado." A senadora Selma ficou conhecida como Moro de Saia ao tornar-se a juíza responsável por decisões que entraram para a história de Mato Grosso. No comando da Operação Sodoma, mandou prender o ex-governador de Mato Grosso, ex-secretários de governo, o ex-presidente da Assembleia Legislativa e também o ex-presidente da Câmara dos Vereadores de Cuiabá, todos envolvidos com corrupção, fraudes e desvio de dinheiro público. Eu gostaria também, a exemplo do que fez o Major Olímpio, sem nenhum desrespeito à justiça, até porque ainda há a possibilidade de um recurso extraordinário, por isso creio não ser ainda a hora de qualquer crítica, mas eu gostaria de manifestar o meu respeito, a minha admiração, mais do que solidariedade à senadora Selma. Ela é maior do que estas circunstâncias. Ela é maior do que um eventual equívoco histórico que possa retirá-la da vida pública.
porque ela é uma fortaleza de honradez, de decência, de dignidade e de coragem. Ela é um exemplo. Eu espero, aliás, eu não precisaria dizer nada, bastaria subscrever o voto do ministro Luiz Edson Fachin, mais uma vez brilhante e mais uma vez honrando a toga. Bastaria subscrever o voto de Luiz Edson Fachin. Mas eu quero, ainda que muito timidamente, senadora Simone Tebet, dizer que tem alguma esperança de que um recurso extraordinário possa reverter, eu não diria uma injustiça jurídica, porque não me cabe mergulhar neste campo, mas eu diria uma tremenda injustiça política, retirando quem tem uma enorme contribuição a oferecer ao país, retirando daqui alguém que aqui chegou carregada por milhões de votos, milhares de votos no estado do Mato Grosso, uma votação histórica. Portanto, não se trata de caçar uma senadora, trata-se de caçar milhares de eleitores, os seus sonhos e as suas esperanças. Fica aqui, ao final desta modesta fala, presidente, em que homenageio Vossa Excelência e o senador Jorginho, e os meus colegas da Comissão de Constituição e Justiça, fica aqui esta palavra de admiração e respeito pela senadora Selma, uma mulher digna e honrada. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o deputado José Medeiros, deputado federal José Medeiros, pelo Mato Grosso. Amanhã tem um julgamento muito importante para o Podemos e para o estado de Mato Grosso. Vai ser julgado o mandato da senadora Selma Arruda. Aliás, uma senadora que tem orgulhado o Podemos, orgulhado o estado de Mato Grosso. Mas durante o período que antecedeu a posse dela, aliás, logo após a eleição, ela foi acusada de ter feito caixa 2 e tal, e houve um processo de cassação lá no Tribunal do Estado de Mato Grosso, e esse processo subiu aqui para o estado para Brasília, né? E vai ser julgado o mandato dela amanhã. E muita gente me pergunta, nossa, Medeiros, e tal, como é que é isso? A senadora foi acusada de caixa 2, só explicando. Caixa 2, gente, é dentro da campanha, dentro do período eleitoral. Dentro do período eleitoral, não houve caixa 2, não houve nenhum ato da senadora que ela fizesse que pudesse caracterizar caixa 2. Agora, o que estão falando que é caixa 2 dela é porque diz que houve gastos dela na pré-campanha. Acontece que pré-campanha não tem nada na lei que diga que você não possa gastar, que você não possa viajar e tal. Então, nós estamos muito confiantes que o Tribunal Superior Eleitoral vá rever isso. E mais, a gente entende que nada do que ela fez na pré-campanha influenciou na vontade do eleitor. O eleitor mato-grossense votou maciçamente na senadora Selma por livre e espontânea vontade. Havia, se eu não me engano, enfim, havia uma porrada de candidatos, acho que uns 6 candidatos ao Senado. E ela foi a primeira colocada com uma estupenda votação. E com recursos econômicos muito pequenos. E o engraçado é que essa ação acusa ela de abuso de poder econômico. É quase hilário, se você comparar com o poderio econômico dos adversários dela. Então, é por isso que a gente está muito confiante de que amanhã o Tribunal Superior Eleitoral vai considerar que vale a vontade soberana do eleitor que foi na urna e depositou seu voto. Vale o que o eleitor quis para lhe representar, ou seja, a vontade dele. Quem eu quero para me representar? Quero Selma. O eleitor não foi lá porque a Selma me deu um dinheiro. Não houve isso. Não tem acusação, ela não comprou voto, ela não fez nada. Ela andou o Estado. Como todos os candidatos no Brasil inteiro andaram os seus municípios por ali, porque pode. Você pode fazer pré-campanha. Mas aí pegaram lá
uma filigrana de alguém que saiu descontente com ela e tal, e virou aquela coisa toda e gerou um processo. Então nós estamos confiantes que amanhã isso se encerre. Senadora Selma, podemos estar contigo, toda a bancada federal, bancada no Senado e Mato Grosso torcendo por Vossa Excelência, viu? Aquele abraço. Juíza Selma Arruda, sua colega de Estado, uma pessoa que tem honrado essa casa aqui pela transparência, pela honestidade, pela postura ética. Eu não posso deixar de mencionar, não sei se Vossa Excelência já está sabendo, mas Juíza Selma será julgada pelo TSE na próxima terça-feira. Um julgamento jamais visto na história desse país. A agilidade, a rapidez que ela está sendo julgada é algo assim que me deixa muito preocupado, né? Mas eu acredito na justiça. Acredito na justiça. A PGR cometeu, no meu modo de entender, com todo respeito, um grande equívoco em 7 horas. Em 7 horas, contando a hora do almoço, viu, senador Estives? De fazer ali a denúncia dela direto para o TSE e uma agilidade hiper estranha. E é uma pessoa correta, séria, né? Uma prestação de conta numa pré-campanha. O objetivo que a gente percebe aí de talvez adversários políticos dela no Estado é tirar o mandato legítimo que o povo deu a ela. Então, a gente vai acompanhar todo esse julgamento de perto, mostrar para a população o que é que está acontecendo, mas acreditando na consciência de cada ministro que for julgar. Nós estamos vivendo um momento sombrio. Então me preocupa muito quando vem uma pessoa séria para o Senado querer fazer o seu trabalho correto, muito respeitosa com todo mundo aqui, mas que tem a sua bandeira pela Lava Jato, pelo bem, e aí estão querendo puxar o tapete da juíza Selma num prazo louco, e pelo mandato dado pelo povo. Então isso é algo para realmente enfraquecer realmente a luta contra a corrupção. Mas eu repito, eu acredito na justiça. E eu gostaria de encerrar, senhora presidente. Eu estava falando agora da grandeza de viver e me emocionar nesses momentos, de cada dia um novo aprendizado nessa comissão. Mas lembrar que ontem nós tivemos uma representante dessa comissão, a juíza Selma, relatora de um projeto que nós votamos aqui, o projeto do Oriol Visto, né, a possibilidade da prisão em segunda instância. Uma mulher que transborda credibilidade, gentileza, firmeza, magistrada por 22 anos, e que, num julgamento no TSE, eu estava lá com Tasso, com Álvaro, com alguns companheiros, até 11h30 da noite, né? E produto da própria atividade dela ao longo da carreira de magistrada, de ter prendido um governador criminoso, 10 secretários, muita gente, muitas ameaças, acabou sendo vítima de uma sórdida conspiração, e eu digo a Vossa Excelência isso com tranquilidade. O Brasil está nos ouvindo agora, mas ontem eu fiquei entristecido com a pequenez do Tribunal Superior Eleitoral. Digo de verdade, não porque foi o voto favorável a Selma, mas o único ministro que leu os autos de verdade foi o ministro Fachin. Uma coisa escabrosa. Ministros fazendo votos. Olha, eu não tenho coisas a acrescentar não, mas eu entendo que é assim. Como que, en passant,
assassinando uma reputação, porque logicamente ainda cabe um recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal, mas maculando não a honra da nossa querida amiga Selma, daqui da CCJ, mas assassinando uma reputação e de uma forma, numa agilidade que não encontra precedentes na história da legislação eleitoral no país. Nunca nós temos processos que tramitam por anos, pois o da juíza Selma foi de uma celeridade para ser pautada. A Procuradora-Geral da República, no dia que estava saindo da Procuradoria, fez um relatório absurdo, sem a menor avaliação, recebendo os autos naquele dia, como se tivesse realmente uma grande articulação para retirar a juíza Selma do Senado. Eu ainda creio em Deus, creio na possibilidade dos recursos, no ânimo da Selma de recorrer e dizer exatamente a minha amiga, a nossa amiga senadora Selma, que tenha toda a altivez. Às vezes os caminhos que Deus nos guia e nos destina não são os caminhos em que a gente imagina que devam ser, mas que ela tem toda a minha confiança, tenho certeza que a nossa confiança, que tenha toda a altivez, que ela tomou essa condenação no TSE exatamente por ser a juíza e por hoje ser a parlamentar que a população brasileira quer, espera e merece ter um dia. Agradeço. E eu quero também aproveitar, senhora presidente, vice-presidente, senhores senadores, para dizer também que ontem à noite assisti pela televisão a longa sessão do Tribunal Superior Eleitoral e assisti com tristeza e indignação, porque nós estamos perdendo até agora, porque ainda há uma pequena esperança de que reverta essa decisão de ontem no Supremo Tribunal Federal, a senadora Selma Arruda. A impressão que eu recolhi, ouvindo atentamente os votos, é de que o ministro Edson Fachin, que tem se caracterizado pela imparcialidade, pela cultura jurídica, como um dos melhores ministros que nós temos nesse Supremo hoje tão discutido. O ministro Fachin fez um exame minucioso e profundo durante 1h30 daquele processo que estava sob julgamento. E, no entender dele, a absolvição da senadora Selma era o melhor caminho, porque ele não encontrou provas cabais para a condenação que ela acabou sofrendo dos demais, onde, no meu sentir, no acompanhamento, apenas o relator teve um voto que examinou todo o processo e um voto que depois foi seguido pelos demais, que se caracterizaram mais pela retórica e pelo superficialismo no entendimento daquele exame. Eu espero que a senadora Selma recorra. Ainda ontem à noite fiz contato, pedi a ela que recorra, em nome dos seus admiradores, em nome dos milhares de eleitores do Mato Grosso que a trouxeram para cá, e até mesmo da sua autoestima, porque foi um golpe muito duro a uma pessoa acusada de ter violado as regras da pré-campanha eleitoral, que, aliás, é um defeito que muita gente comete e que não tem a mesma celeridade no processamento como teve a senadora Selma.
é um fator que me impressiona muito, porque esse recurso entrou no Superior Eleitoral em abril e 7 meses depois foi a julgamento final. Eu gostaria de ver o mesmo comportamento do Superior Eleitoral com inúmeros outros políticos que estão lá há anos e que não têm a mesma celeridade na instrução e muito menos do julgamento. Eu preciso ver o mesmo procedimento para não desconfiar de parcialidade desse Superior Eleitoral, que foi a impressão que eu fiquei nesse julgamento de ontem, que fere a todos nós que admiramos e que acreditamos na inocência da senadora Selma, uma magistrada que deixou a magistratura para atender um apelo do seu eleitorado do Mato Grosso para vir para a política. E para cá foi trazida como a mais votada do seu estado e uma votação espetacular. Eu acho que a questão ainda não está totalmente resolvida. E esperamos que os ministros de bem no Supremo saibam reverter esta decisão. Então era isso que eu pretendia dizer e mais uma vez me congratulando com a sua gestão e rogando para que tenha esta mesma presteza no próximo ano. Agradeço, senador. Preciso retomar aqui mais uma vez, não é uma defesa, mas é praticamente um desabafo em relação à juíza Selma, qual não é só amiga, não é só senadora, mas pela pessoa que ela é, que ela está passando por tudo isso, senador Girão. Condenada por quê? Lá no Tribunal do Mato Grosso. Caixa 2? Abuso de poder econômico? Eu pergunto ao senhor, senador Álvaro, que está aqui mais tempo. A delação do Ricardo Saúde, ex-diretor de Relações Institucionais da JBS, homologada pela PGR, feita pela PGR e homologada pelo STF, na situação em que ele, o Onyx, Lorenzoni, em que ele admite culpa em Caixa 2. Ele diz que recebeu o dinheiro. Ele mais outros deputados do DEM do Rio Grande do Sul. Eu lhe pergunto, que eu fiz uma pesquisa rápida aqui, cadê? Nada sobre o tema. Não vi nada até agora, nem na PGR, nenhuma manifestação da PGR, nem do STF. Eu lhe pergunto, que justiça é essa? Que pela mesma atribuição se julga rapidamente uma pessoa e a outra desde 2017. Fora as outras delações ao Odebrecht, que cita nomes de parlamentares por Caixa 2. Mas o caso dele é emblemático, eu estou citando o caso dele aqui, que na imprensa ele foi citado, até pediu desculpa os eleitores dele. Ele foi muito... ele confessou que recebeu aquela quantia para quitar dívidas de campanha em 2014 e anterior. Cadê a PGR? O STF? Porque só a juíza Selma. Antes de o senhor passar para o próximo tema, acredito que o senhor vai fazê-lo, eu queria apenas registrar as coincidências, né? Coincidências que fizeram, por exemplo, a PGR, Procuradoria-Geral da República, em 7 horas, desde que recebeu, proferir quantas laudas? 35? 35 laudas em 7 horas com o almoço do meio. Ou seja, foi uma força-tarefa jamais vista e muito estranho o que aconteceu. Muito estranho o que aconteceu, no apagar das luzes. Ou seja, a senadora juíza Selma prendeu o governador, prendeu poderosíssimos traficantes, políticos. E ela tem incomodado aqui, viu? Ela tem incomodado aqui. Ela tem incomodado porque ela assina a CPI da Lava Toga toda vez. Ela tem incomodado porque ela cobra os pedidos de impeachment. Foi extremamente pressionada por vários setores para tirar a assinatura. E ela se manteve fiel àquilo que ela acredita, à sua vida ilibada, à sua vida em defesa da ética, pelo fim da impunidade. A segunda instância, a prisão em segunda instância, ela é uma das que primeiro levantou a voz aqui. Então, tudo que é de pauta da sociedade, a senadora Selma está incomodando
poderosos. Isso é fato, o que eu estou colocando aqui. Então, mas eu acredito como o senhor, eu acredito no ser humano, eu acredito que cada ministro que for proferir seu voto nesse processo relâmpago, espero que não seja retaliação, de coração, mas cada ministro tenha sabedoria, tenha serenidade, bom senso nesse momento que o Brasil vive, que é um momento que o crime está reagindo. O crime está reagindo para esfacelar uma operação que é símbolo internacional, que é a Operação Lava Jato, símbolo internacional de ética, de combate à corrupção. O Brasil dando exemplo para o mundo e o povo brasileiro batendo no peito e dizendo que a justiça é para todos. Mas nos últimos meses a gente tem visto que os três poderes estão se movimentando ferozmente para fazer o que fizeram na Itália: abafar, reagir e construir o esfacelamento da Operação Lava Jato. Então, só para concluir, eu peço às pessoas que acompanhem o que está acontecendo. O povo brasileiro cada vez mais gosta de política. E é importante que goste de política. Quando o senhor não tinha chegado ainda, senador Álvaro, o senhor estava ali numa outra reunião, mas eu falei aqui há pouco tempo que o povo brasileiro é bom se aproximar da casa, cobrar, participar de manifestações. Aí, às vezes, algumas pessoas dizem: pô, mas a gente já colocou vocês aí para fazerem isso. A gente vai ter que de novo ir para a rua. Isso cansa. De novo ir para as redes sociais. Mas olha, isso é um processo, não é da noite para o dia. É uma consciência que está sendo adquirida pelo povo brasileiro e é importante que se continue. Por quê? Porque ainda existe uma minoria que está fazendo algumas pautas que muitas vezes não são prioridade para alguns. Então é importante a população mostrar o que é que está pensando, porque o político ele vai ver o que é prioridade, ele vai sentir o que é que a população está querendo. Então é muito importante que a população ela acompanhe, ela cobre, não desista do Brasil, não desista desse momento, porque às vezes a gente vai para trás um pouquinho para ir para frente, mas se desistir, aí fica atrás. Fica atrás. Desculpa. Bem, senador Eduardo. Presidente Stevenson, presidente Eduardo Girão. Primeiramente, eu gostaria também de manifestar minha solidariedade e com a convicção de que realmente ela não necessita de solidariedade, porque a sua dignidade, a sua honradez, a sua decência, a sua coragem, ousadia e disposição para o trabalho dispensam qualquer solidariedade. Por si só, justificam que nós aguardamos justiça. Eu me refiro à senadora Selma. Se na prateleira da política nacional, dignidade e decência, na visão da população, são produtos em falta, certamente a juíza Selma é dignidade e decência. Ela tem uma trajetória na magistratura que a enobrece, que a valoriza e dignifica. Desde os primeiros momentos, lá em Rondonópolis, enfim, até julgamentos que empolgaram a população do Mato Grosso, e exatamente em razão desses julgamentos que empolgaram, ela chegou ao Senado carregada por uma grande votação
dos matogrossenses. Nós não queremos estimular a hipótese de retaliação, de vingança, porque prendeu poderosos do seu estado como juíza, mas nós nos surpreendemos, como o senador Girão e o senador Stevenson, com essa rapidez da justiça para levar a julgamento a senadora e juíza Selma. Nós acreditamos na justiça sempre, até prova em contrário. E nós esperamos que na próxima terça-feira esse julgamento seja de justiça e a senadora Selma possa continuar com o seu trabalho e dedicação, com a sua contribuição competente para responder às aspirações do nosso povo que deseja mudar esse país para melhor. E ela é imprescindível no Senado Federal. Por isso, nós estamos juntos, nós estamos oferecendo ao Brasil esse depoimento, como já o fez o senador Girão, o senador Stevenson, com sinceridade, com a máxima sinceridade e convicção de que estamos dizendo única e exclusivamente a verdade. Esperamos esse julgamento com otimismo. Senador Álvaro Dias. Pois não, senador Girão. Permite uma parte. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.